Olá, amigos, olá, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, a tua família, abençoe os teus negócios, abençoe o teu trabalho. Estou passando aqui nesse vídeo para trazer algo de Deus, algo que o Senhor me trouxe no final do ano passado, mais precisamente ali no mês de outubro, e que eu resisti por muitos dias para tornar isso conhecido, mas hoje o Senhor me falou algo e eu decidi, através deste vídeo, relatar algo que Deus me mostrou ali no mês de outubro, algo que Deus me trouxe, tá? Mas antes, eu quero ler com vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versos 16. É uma escritura bastante conhecida pelo povo de Deus, por aqueles que leem a palavra de Deus, tá bom? Vamos ler esta palavra. Fique atento. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não é verdade? Então, diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, essa escritura que nós lemos fala do momento onde o apóstolo Pedro tinha feito uma pregação e o derramado Espírito Santo foi tão forte e muitos julgavam, criticavam, diziam que eles estavam embriagados. Mas Pedro se levanta e, por divina revelação e entendimento da palavra, e afirma que aquele mover, aquele fenômeno, aquele acontecimento era a profecia de Joel que estava começando a se cumprir. Aquele mover foi um pouco, né, um cumprimento parcial desta profecia de Joel. E o texto diz que o Senhor derramará do seu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Então, quando o Senhor derrama do seu espírito sobre toda a carne, aí em seguida, continuando, diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, preste bem atenção, terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Quando a palavra está dizendo que os velhos terão sonhos, não são literalmente pessoas velhas, idosas, mas pessoas que têm relacionamento com Deus, pessoas que têm comunhão, pessoas que têm conhecimento, pessoas que meditam na palavra, pessoas que estudam a palavra do Senhor. E esse derramar do Espírito não é por mérito nosso, mas é unicamente pela graça de Deus. É para se cumprir a profecia do profeta. E então, essa profecia que parcialmente se cumpriu nos dias do apóstolo Pedro, relatada aqui no livro de Atos, ela vai se cumprir em sua plenitude nos últimos dias. Se você parar para analisar, se você parar para fazer uma pesquisa, você verá, se você vive no meio cristão, no meio evangélico, no meio de pessoas de Deus, eu falo de pessoas comprometidas com Deus, comprometidas com o reino de Deus. Você verá que Deus tem exatamente cumprido essa palavra, cada vez mais esse cumprimento profético nos últimos dias, esse derramar de Deus, do Espírito de Deus em sua plenitude, eu vejo que está começando a acontecer. E eu não falo isso por causa de algo que Deus me trouxe,
tá? Mas eu sou uma pessoa simples que Deus decidiu me trazer e tem me trazido algumas visões, algumas revelações. Por exemplo, no ano passado, Deus me trouxe 4 sonhos fortes, 2 deles já se cumpriram, e no momento oportuno eu pretendo relatar. No ano de 2020, Deus me trouxe um forte sonho, muito forte, sobre o estado de Alagoas. E esse sonho, esta visão que Deus me trouxe, ela se cumpriu no ano de 2021. E no mesmo ano, no começo, ali no mês de fevereiro, Deus me trouxe também um outro sonho semelhante sobre o estado, sobre Recife, mais especificamente sobre a cidade de Recife. E também esse sonho, esta visão, ela se cumpriu no ano de 2021. Tá bom, gente? Então, o que eu quero falar é o seguinte. No ano, eu quero colocar este sonho, esta visão profética que Deus me trouxe no dia 15 de outubro, grave bem essa data. Dia 15 de outubro de 2022. O Senhor me trouxe um sonho e eu vou relatar, e não vou comentar nada sobre o sonho. O sonho, constantemente, né, no mês agora de janeiro, na segunda e terceira semana de janeiro, o Senhor me incomodou muito a respeito desse sonho. E eu fui orar na primeira vez e na segunda semana, na terceira semana, perdão. E o Senhor me mostrou 2 fatos no sonho, tá? Na visão, no sonho profético que o Senhor me trouxe. Mas eu não vou comentar sobre o que Deus me mostrou no sonho. Mas eu vou relatar o sonho porque hoje pela manhã eu estava trabalhando e o Senhor me trouxe à memória novamente este sonho. E o Senhor me disse, o Espírito do Senhor me falou, o sonho é sobre o Brasil. E você precisa tornar o sonho, a visão, o sonho que te dei conhecido. Por isso eu decidi hoje contar. E como eu falei, não vou comentar nada, apenas eu vou deixar como registro, tá certo, gente? Então foi o seguinte, no dia 15 de outubro de 2022, o Senhor me trouxe um sonho. Eu moro aqui numa residência, numa rua, num bairro, onde na frente da minha casa, de frente para a minha casa, tem um morro verde, com a área verde e alto, um morro. Esse estado, na verdade, eu moro em Santa Catarina, ele é muito cercado de morros, né? Então, nessa cidade onde eu moro, ela também tem muitos morros. E esse bairro, ele tem um morro na frente da minha casa, logo de frente, e nos fundos, pegando os fundos da casa, bem distante, tem um outro morro alto, verde, com muita floresta. E no sonho eu estava na frente da minha casa e de repente eu olhava para o céu. Preste bem atenção, quando eu olhei para o céu, eu vi um barco, um helicóptero, na verdade, um helicóptero do Exército Brasileiro, com as cores do Exército Brasileiro. E esse helicóptero, ele estava transportando um barco. Sabe aqueles barcos de pescadores feito de madeira, né? Mas era um barco grande, tá? E esse barco, ele estava pendurado sobre 4 cabos de aço. Eu via nitidamente 4 cabos de aço. E esses cabos de aço estavam presos ao helicóptero, né? Aos pés do helicóptero, tá, gente?
E um detalhe também naquele barco. Aquele barco ele tinha no fundo, bem nítido, bem aceso, bem vibrante. Parecia que tinha luzes assim por baixo do barco. Ele era da cor da bandeira do Brasil. Eu via nitidamente as cores, o verde, o azul, o branco, o amarelo muito forte, o verde muito forte. E, e, e parecia que tinha luzes, refletores por baixo, que era muito nítido. E aquele helicóptero passava rapidamente transportando aquele barco. Tá? E eu virava o rosto assim, acompanhando ele, e ele se escondia, ele saía desse morro que fica de frente para minha casa, e ele se escondia por trás no outro morro. Ele se escondia. Quando ele se escondia, no sonho eu entendia que por trás desse outro morro existia uma base, existia um quartel, existia uma base das Forças Armadas, do Exército. E eu entendi assim, bom, ali esse barco está guardado. E aí em seguida eu virava o rosto. Quando eu virava o rosto para o mesmo morro de frente à minha casa, de frente da posição que eu estava, eu já via rapidamente vários, muito alto no céu, vários aviões de guerras, de batalhas, né, entrando sobre o céu do Brasil. Muitos, eram muitos, eram muitos. E nesse momento eu me acordei. E isso era por volta de 3h30, 4 horas da manhã. E aquele sonho ali eu me acordei, ele ficou muito forte até hoje. Ele está muito nítido, né? Isso, como eu falei no início, foi no dia 15 de outubro de 2022, tá? Eu não quero comentar nada, como eu falei. Deus me mostrou alguns detalhes, algumas coisas sobre o sonho. Lembrem-se que o barco tem as cores do Brasil. Lembrem-se que o helicóptero era um helicóptero do Exército Brasileiro. Tá? Então, em um outro momento, quando o Senhor me autorizar, eu posso falar sobre alguns detalhes que Deus me mostrou neste sonho profético, tá, gente? Então, no meu Instagram, provavelmente eu vou estar compartilhando algumas informações que saem na mídia mesmo aí, a respeito que provavelmente está ligada com esta visão, com o que Deus me mostrou. Eu não estou afirmando nada, estou relatando apenas um sonho, tá? E que cada um faça a sua análise, ou melhor, que cada um de vocês coloque o sonho diante de Deus, né? Coloque o sonho diante de Deus, peça entendimento, peça revelação, peça a Deus que Ele te mostre do que se trata o sonho. Tá bom? Eu quero dizer que Cristo está voltando, que o Senhor está voltando e que todos nós devemos nos preparar para receber a breve volta do Senhor. Tá bom, gente? Na verdade, para aqueles que creem no arrebatamento e que são pré-tribulacionistas, a igreja ela será levada antes da volta de Cristo literalmente voltar a esta terra, e ele colocará os seus pés em primeiro lugar lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Tá? Então, esse é o sonho, que você possa estar buscando de Deus aí entendimento, pedindo a Deus revelação, e se Deus, o Senhor, me autorizar,
em um outro vídeo eu volto a comentar sobre o sonho, sobre alguns detalhes que Deus me mostrou. Tá bom, gente? Um grande abraço, que Deus abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, te dê a paz, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Deus abençoe.